Desde o princípio, a humanidade foi criada à imagem do divino, não como escravos, mas como portadores do mesmo poder. Por um tempo, os deuses caminharam entre os homens, e o que hoje chamamos de milagre era corriqueiro. Curavam com a intenção, moviam a matéria com a mente, criavam realidades com a palavra. Entretanto, algo aconteceu. Um pacto foi quebrado, uma verdade foi enterrada, e o conhecimento que tornava o homem igual aos deuses foi selado em livros que jamais deveriam ser abertos. Este é um deles, um manuscrito que não narra a história do mundo, mas a história do poder que lhe foi tirado. Não fala de fé, obediência ou salvação, mas do que você é quando deixa de acreditar que nasceu incompleto. Este livro não foi encontrado, foi lembrado, pois não se busca o que não se sentiu antes. E se você está aqui, é porque algo em você ainda vibra com a verdade dos deuses, aquela que foi apagada, perseguida e distorcida. Este livro não lhe ensinará nada de novo. Fará com que você se recorde do que a alma jamais esqueceu. Prepare-se, pois ao ouvir cada palavra, uma parte antiga de você começará a despertar. No tempos em que os deuses caminhavam entre nós, não desciam do céu, nem habitavam templos dourados. Eram humanos, humanos que lembravam. Não possuíam asas, mas voavam. Não tinham tronos, mas sua mera presença ordenava a vida, pois o verdadeiro poder não necessitava de espetáculos, bastava ser. Milhares de anos atrás, nas primeiras terras do mundo, as civilizações não adoravam ídolos de pedra, mas o conhecimento, aquela centelha interior que ardia sem chama, aquele fogo sagrado que tudo transformava sem se consumir. Os egípcios o denominaram Ka, os maias, Shulel, os hindus, Atman, os gregos, Logos, os sumérios, Me, e os hebreus, Ruach. Era o mesmo princípio, com nomes diversos. A lembrança de que o ser humano havia nascido do divino e que um Deus esquecido dormia em seu interior. Não havia separação entre o espiritual e o cotidiano. O sagrado não era algo a ser visitado em um templo, mas algo a ser respirado em cada pensamento e gesto. Os antigos sabiam que o universo respondia àqueles que vibravam em coerência, não aos que suplicavam em meio à carência. Contudo, o tempo, esse ladrão silencioso, desempenhou seu papel. Um a um, os deuses caíram. Não por guerras, nem por castigo divino, mas por uma doença mais lenta e mortal, a desconexão. Esqueceram quem eram e, ao esquecer, tornaram-se escravos. O poder que antes dominavam com um pensamento, agora o imploravam. O fogo que antes acendiam com sua vontade, agora o buscavam nos céus. A água que conversava com suas almas, agora a procuravam externamente. A matéria que outrora obedecia à sua intenção, deixou de ouvi-los. Assim começou a era dos altares do eu, das orações ao vazio, das hierarquias inventadas para preencher o espaço deixado por um poder que já não se lembravam de possuir. Com o passar dos séculos, os que se lembravam tornaram-se raros, rotulados de loucos, bruxos ou hereges, pois sua mera presença desafiava o sistema do esquecimento. Mas a alma não esquece, apenas espera. E quando uma alma em qualquer lugar do mundo relembra aquela centelha divina, o Deus adormecido renasce. Isto não é mito, é história proibida, uma verdade tão poderosa que foi enterrada sob montanhas de símbolos, religiões e medos. Pois, se todos se lembrassem, não haveria impérios, nem medo nem controle, e por isso foi silenciada, mas hoje pode renascer em você. Este não é um livro para aprender algo novo, mas para recordar o que você já é. Se ao lê-lo sentir que algo dentro de você arde sem se consumir, é porque o fogo eterno despertou. E no próximo capítulo, você recordará a linguagem com a qual os antigos deuses criavam a realidade. Na Índia antiga, os Vedas não eram livros para serem lidos, mas sons para ativar realidades. Cada letra, cada sílaba, era uma porta, uma faísca do fogo primordial. Nessa época, falar não era apenas falar, era invocar, criar, dar existência. Então, o esquecimento ocorreu. A humanidade começou a utilizar a palavra sem alma, para agradar, convencer, para se enganar. O verbo, outrora divino, transformou-se em ruído, esquecendo que toda palavra cria forma
que toda frase é um acordo com a realidade, passamos a repetir decretos como maldições diárias. Não sirvo para isso. Sempre me traem. Não sou suficiente. Sem saber, cada uma dessas frases esculpia, em silêncio, nossa prisão. Não porque o universo pune, mas porque ele obedece. É um espelho que não pensa, mas responde. Responde não ao seu desejo mais profundo, mas à sua convicção mais frequente. O universo ouve o que você mais repete e constrói com base nisso. Se diariamente afirma que o amor dói, construirá relações que confirmem isso. Se diariamente afirma que não pode, não lhe dará razões para poder. É aqui que reside um dos poderes proibidos, a consciência do que você diz. Porque cada palavra que sai de sua boca carrega a semente de seu futuro. Falar não é apenas comunicar, é programar, tecer o fio invisível do que está por vir. Por isso, os antigos guardavam silêncio por dias antes de pronunciar uma decisão. Por isso, ensinava-se que o sábio fala pouco, mas quando o faz, muda o mundo. E você pode voltar a falar assim, como um Deus esquecido. Não é magia, é lembrar. Comece hoje. Observe-se quando disser nunca, sempre, não posso. Pare, respire e mude essa frase por outra que expanda, que acenda, que abra. Não diga, isso me supera. Diga, isso me transforma. Não diga, eu não valho nada. Diga, estou recordando meu valor. Não diga, nunca conseguirei. Diga, a cada dia, me aproximo mais da minha verdade. Pois o que você pronuncia com força, atrai. O que repete com convicção, encarna. Assim se tece a nova realidade, não com esforço brutal, mas com palavras vivas. Você é o verbo, e se escolher bem suas palavras, se torna o autor de seu destino. No próximo capítulo, descobrirá que não apenas a linguagem modela o mundo, mas o próprio tempo pode obedecer à sua alma. E então entenderá que não está preso ao relógio, mas à maneira como o nomeia. Capítulo 3. Quando o tempo obedecia à alma. Houve uma época em que o tempo não era uma prisão, mas uma extensão da alma. Antes dos relógios, antes de a humanidade dividir os dias em horas, as horas em minutos e os minutos em prisões invisíveis, o tempo era sagrado, cíclico, como a lua, como o fôlego, como o coração. As antigas civilizações não corriam contra o tempo, viviam em sincronia com ele. Os maias, por exemplo, não mediam o tempo para controlá-lo, mas para compreender sua ressonância com a alma humana. Cada dia tinha uma energia, um ritmo, uma verdade. Não perguntavam que horas são, mas que energia traz este instante. No Egito, os iniciados sabiam que o tempo não era uma linha, mas uma espiral, e que a alma podia se mover dentro dela, se lembrasse como. Na Índia, os antigos sábios meditavam. Desaparecer do tempo era possível. Dias podiam passar sem movimento, sem fome, porque a compreensão era de que o tempo não está no relógio, mas na atenção. Então, ocorreu a grande desconexão. A humanidade esqueceu, e nesse esquecimento nasceu a ansiedade. Ensinaram-nos que o tempo foge, que devemos correr, chegar, realizar tudo antes de envelhecer. Disseram que não há tempo e, ao acreditarmos nisso, demos poder à pressa, à culpa, ao medo de atrasar. Mas o que ninguém disse é que o tempo não é absoluto, é relativo, não só para a física, mas para a alma. Existem instantes que duram segundos e nos transformam para sempre, e anos inteiros que passam sem nos deixar nada. E sabe por quê? Porque o tempo obedece à vibração que emitimos. Quando vibramos com medo, o tempo acelera. Quando vibramos com amor, o tempo se expande. Quando estamos presentes, o tempo torna-se eterno. Quando estamos ausentes, o tempo se esvai como areia entre os dedos. Este é outro dos poderes esquecidos pela humanidade. O domínio vibracional do tempo, não para controlá-lo, mas para harmonizá-lo, para entrar em sincronia com ele e fazê-lo trabalhar a nosso favor. Isso não é metáfora, é real. Nunca te aconteceu sentir que o tempo desaparece em um momento de inspiração? Horas que se sentem como minutos, ideias fluindo, corpo e mente, em um único pulso? Isso não é coincidência, é a sua alma lembrando como se mover fora do tempo linear. Também experimentou o oposto. Minutos que parecem horas quando está ansioso, sofrendo, esperando. Essa é a prova. O tempo responde ao seu estado interno. Por isso, os sábios não buscam mais tempo, mas mais presença. Porque quando está,
Aqui e agora, de verdade, o tempo não o domina, acompanha-o. A chave não é fazer mais em menos tempo, mas ser mais em cada momento. E quando faz isso, o milagre acontece. A vida começa a se abrir com um novo ritmo, sem esforço, sem pressa, sem medo de perder nada, porque o essencial não se perde. Vive-se. Este é o arte de harmonizar-se com o tempo, parar de correr para alcançar e começar a estar para receber. Mude sua relação com o tempo e mudará sua vida. Pare, respire. Você não está atrasado, nunca esteve. Está exatamente onde sua alma pode se transformar. E quando parar de lutar contra o relógio, verá que o tempo não é um inimigo, mas um espelho, que reflete a frequência da sua consciência. Porque quando a alma está pronta, o tempo obedece. No próximo capítulo, descobrirá que o fogo que arde dentro de você não é para destruí-lo, mas para revelá-lo. Capítulo 4. O fogo que não queima. Energia viva. Houve um tempo em que o fogo não destruía, mas despertava. Não era castigo, nem inferno, mas vida vibrante em movimento. Nos antigos templos caldeus, os sábios acendiam uma chama eterna, não para iluminar o lugar, mas para lembrar o fogo que arde dentro do ser humano, aquele fogo sagrado que não consome, mas revela. Os gregos o chamaram de pneuma, os egípcios de Seem, os Vedas de Agni, e os alquimistas o buscaram por séculos. Mas não estava no ouro, nem na matéria. Estava na alma desperta, na energia viva que se ativa quando uma pessoa se lembra de quem é. Algo externo era, na verdade, uma expressão interna, uma força invisível que transforma, transmuta, queimando as máscaras, mas não o rosto real. Esse fogo vive em você. Você o sentiu em momentos de revelação, quando uma verdade profunda o abalou. O sentiu no peito quando se conectou a algo maior, quando uma paixão o incendiou por dentro e você não pôde mais ignorá-la. Esse fogo não é raiva, não é ansiedade, é energia pura. Mas nos ensinaram a temê-lo. Disseram que arder era perigoso, que sentir muito era sofrer, que brilhar demais incomodava. Assim, fomos apagando a chama aos poucos, dia após dia, com regras, silêncios, culpa. O que sobrou foi um corpo contido, uma mente ocupada, mas uma alma congelada. E sabe o que acontece quando o fogo interior se apaga? Perde-se a capacidade de criar, de transformar, de dar vida a uma nova realidade, porque o fogo é movimento, e sem ele tudo estagna. Mas ainda há tempo. Você pode reavivá-lo, porque o fogo sagrado nunca se extingue, apenas se oculta, esperando ser nomeado. Como ele se acende? Não com esforço, não com luta, mas com presença e autenticidade. Quando você fala a sua verdade, quando faz o que ama, quando cura sua história, quando deixa de se mentir para se encaixar. O fogo se acende sozinho e, então você compreende. A dor não era fogo, a raiva não era fogo, eram fumaça. O fogo verdadeiro não queima sua essência, queima o que você não é, deixando intacta aquilo que sempre foi. Por isso, as iniciações antigas eram feitas com fogo, não para destruir o iniciado, mas para desnudá-lo de seus medos, de suas mentiras, de seus apegos, porque somente quem arde renasce. Este é outro segredo esquecido pela humanidade. O fogo é um portal, um que não se atravessa com os pés, mas com a alma acesa. E você ainda carrega essa faísca, talvez pequena, talvez adormecida, mas viva. Se ousar olhar para dentro, se deixar de ter medo de sua própria energia, o fogo revelará seu verdadeiro rosto, o do Criador. Porque você não foi feito para temer o fogo, mas para ser fogo. No próximo capítulo, descobrirá que sua alma não foi criada para aprisioná-lo, mas para levá-lo de volta para casa. Capítulo 5. A alma era uma ponte, não uma prisão. Capítulo 5. A alma era uma ponte, não uma prisão. Durante séculos, nos disseram que estávamos presos a este corpo, que a alma foi enviada aqui como castigo, como dívida, como penitência por algum erro primordial. E acreditamos. Acreditamos que estávamos longe do céu, longe dos deuses, longe de casa, como se a vida fosse uma prisão e a morte a única porta de saída. Mas não foi assim. Os sábios antigos nunca viram a alma como uma condenação. Para eles, a alma era uma ponte sagrada entre mundos, entre dimensões, entre o visível e o invisível. A alma não era uma reclusa, era uma viajante, e cada vida, uma estação.
Na Índia ancestral, falava-se do Atman como uma faísca do todo, que viaja para recordar sua grandeza. No Egito, o Ba e o Ka se uniam após a morte para retornar à origem. Nas culturas xamânicas, sabia-se que a alma podia sair do corpo, viajar, curar, encontrar respostas além do véu da matéria. Então, como chegamos a acreditar que nossa alma estava aqui para pagar algo? Foi o medo, foi o dogma, foi o esquecimento nos fez esquecer que não viemos aqui para sofrer, mas para experimentar, transformar e recordar. A alma não se aprisiona em um corpo. O corpo é seu instrumento, seu templo, sua ponte para o material. E quando você começa a ver a alma como uma ponte, tudo muda. Você não busca mais escapar desta vida, mas sim vivê-la com propósito. Não deseja mais morrer para descansar, mas despertar enquanto vive, pois descobre que não há castigo, apenas lições, não há dívidas, apenas ciclos, e que você não é vítima do destino, mas sim um arquiteto do tempo, que esqueceu seu poder. A reencarnação, mal compreendida, foi vista como uma cadeia infinita de sofrimento. Mas na verdade, é uma oportunidade infinita de experimentar o amor sob 1000 formas, de liberar memórias, de aprimorar sua vibração, até que você se recorde plenamente de ser luz. E se eu lhe dissesse que a alma escolheu este corpo, este momento, estas feridas, não para se castigar, mas para curar algo antigo que clamava por libertação, para transmutar uma história, para reconectar todo um linhagem à sua verdade. Essa é a missão mais grandiosa, retornar à origem com consciência. Para isso, a alma desce, não como uma folha levada pelo vento, mas como um mensageiro que se encarna para lembrar ao universo o que ele esqueceu. E você, que está ouvindo estas palavras, não é uma casualidade. Você também é uma alma ponte. Talvez você tenha sentido isso em seus sonhos, em suas visões, naquele anseio inexplicável por algo que você não consegue nomear, mas sabe que existe. Não, você não está quebrado. Está se lembrando. Por isso, às vezes, você não se encaixa. Por isso sente nostalgia sem motivo. Por isso certas palavras o arrepiam, ativando sua alma ponte. E quando essa ponte se ilumina, as respostas começam a surgir. As dores adquirem sentido, a intuição se aguça, e você compreende algo que muda tudo. Você não está aqui para aprender com o sofrimento, mas para curá-lo, não da mente, mas da presença, da alma desperta. Porque, no fim das contas, a alma não busca escapar do mundo, mas uni-lo, unir céu e terra, luz e sombra, lembrança e experiência. E se você permitir, este mesmo instante pode ser o ponto onde a ponte começa a brilhar novamente. No próximo capítulo, você descobrirá por que os antigos deuses não pediam, mas sim, lembravam. Capítulo 6. Os deuses não pediam, lembravam. Houve um tempo em que a humanidade não orava em desespero, nem buscava sinais no céu como quem procura migalhas de um pão sagrado. Não havia súplicas, lamentos ou a angústia moderna de se sentir incompleto. Naquele tempo, os deuses caminhavam como homens, e esses homens não pediam, lembravam. Lembravam que a abundância não era um prêmio, mas uma frequência sustentada pela gratidão silenciosa. Lembravam que o amor não era algo buscado lá fora, mas uma energia que emanava do centro do ser. Viviam como quem já tem, como quem já é. Não imploravam saúde às estrelas, nem pediam paz aos altares. Não se ajoelhavam diante do tempo ou do destino. Sabiam algo que hoje parece esquecido. O universo não responde ao grito, mas à vibração. E a vibração mais poderosa é a do que se lembra. Agora ensinamos o oposto. Pedir a partir da falta. Rezar como quem chora porque nada tem. Implorar amor como quem nunca o mereceu. Mas cada vez que você faz isso sem saber, está dizendo à vida: não tenho. E ela respondeu fielmente: assim seja. Os deuses antigos compreenderam desde o princípio que a manifestação não é resultado do desejo, mas do reconhecimento interno do que você já é. Por isso, quando alguém perguntava como criavam, eles não davam fórmulas ou rituais complexos, apenas diziam: lembro-me. E essa memória ativava uma força esquecida, uma energia adormecida nos ossos da alma, nos templos do Egito, nas grutas de Eleusis, nas pedras do mundo antigo que ainda vibram em silêncio. Há inscrições que não podem ser lidas com os olhos,
mas apenas com o coração desperto. Inscrições que dizem: tudo está cumprido. Não há nada fora de ti. Somente quando você para de pedir é que começa a receber. Não porque pedir esteja errado, mas porque pedir a partir da carência é declarar que você é carente. E o que você declara se torna lei. Você foi educado para duvidar, para desejar com medo, para sonhar com uma realidade que parece impossível. Mas você não está aqui para viver como um humano limitado. Está aqui para lembrar sua divindade ativa, para reprogramar sua energia e transformar sua existência em um ato consciente de criação. Como? Com um gesto, com um pensamento firme, com uma certeza que se sente no peito, embora não possa ser explicada. Os sábios diziam: não pergunte como, apenas sinta-o como verdadeiro, e assim será, pois a certeza não precisa de evidência externa. A certeza cria a evidência. E o que acontece quando você lembra algo que lhe pertence por direito divino? Acontece o milagre, o retorno, o alinhamento. As pessoas certas chegam, as oportunidades se abrem, os bloqueios desaparecem, não por magia, mas porque você já não vibra com eles. Então, o que antes parecia distante começa a se mover em sua direção, como se algo além do tempo o reconhecesse. Porque o que você almeja não é novo. É uma lembrança que empurra da alma para retornar a você. Portanto, hoje, não peça, lembre-se. Lembre-se de que sua energia é mais antiga que sua história, que sua alma não precisa de permissão para florescer, que seu destino não se encontra, mas se ativa quando você deixa de pensar como humano e começa a se lembrar como Deus. No próximo capítulo, você descobrirá o segredo que os antigos protegiam com suas vidas. A vibração como chave para cruzar mundos. Capítulo 7. A vibração era a chave dos mundos. Não há barreira mais sólida do que uma frequência que você não compreende. E não há prisão maior do que vibrar no que deseja transcender. Os antigos sabiam disso. Sabiam que o universo não é feito de coisas, mas de ondas, pulsos e vibração. Tudo o que é visível é apenas o eco do invisível. E tudo o que é invisível responde à linguagem da alma. Eles não eram supersticiosos, nem ignorantes. Eram guardiões de uma ciência que hoje se disfarça de misticismo, mas que era mais precisa que qualquer relógio atômico. Houve uma época em que o ser humano podia alterar sua realidade, não com força, mas com harmonia. Cantavam para curar ossos, sussurravam tons para abrir portais, respiravam em ritmos que alinhavam o corpo com as estrelas. Eles não adoravam os deuses, vibravam com eles. E ao fazê-lo, o medo desaparecia. O caos se ordenava e o milagre acontecia. Não porque alguém o concedesse, mas porque era a consequência natural da vibração correta. Num templo enterrado sob as areias do que hoje chamamos de deserto, foram encontradas inscrições circulares, como espirais de som esculpidas na pedra. Os símbolos não eram palavras. Frequências petrificadas eram instruções, não para a mente, mas para o campo energético do leitor. Um desses símbolos, diziam, continha a vibração exata da gratidão pura, e quem o contemplava com o coração aberto sentia uma paz que nenhuma língua pode traduzir, pois a vibração não convence, a vibração transforma. Os sábios ensinavam que tudo na vida é resposta, e o que atraímos não é decidido pelo pensamento lógico, mas pela frequência interna que emitimos, sem nos darmos conta. A dor que repetimos, os relacionamentos dolorosos, a falta que persiste, não são castigos, mas sinais de uma vibração ativa. Mudando a vibração, mudamos o mundo que nos responde. Mas como mudar a vibração? Não se força, não se impõe, eleva-se. Eleva-se a cada escolha pelo amor quando o medo grita. A cada agradecimento quando nada parece suficiente. A cada momento em que se cala para ouvir a música do silêncio. A vibração sobe quando nos alinhamos com o que é verdadeiro para nossa alma, mesmo que o mundo o rejeite, quando não traímos nossa essência, mesmo que doa. As escolas antigas ensinavam aos seus iniciados uma verdade temida pelos impérios. Não se necessitam templos, nem deuses externos, apenas de aprender a vibrar com aquilo que desejamos. E quando conseguimos, o universo deixa de ser uma loteria e se transforma em um espelho fiel, um sistema exato, uma dança que nós mesmos dirigimos, não com ordens, mas com nossa energia.
E o que acontece quando vibramos com aquilo que ainda não vimos? Ocorre o milagre invisível. Nosso campo muda, nosso entorno se reconfigura e, sem nos darmos conta, o impossível torna-se familiar. Porque não era impossível, apenas incompatível com nossa antiga frequência. Hoje, as palavras são muitas, os rezos prolongados, as promessas infinitas. Mas o universo continua a ouvir apenas uma coisa: nossa vibração. E essa vibração é o que abre ou fecha as portas. Não importa o nosso desejo, mas nossa coerência. Não importa o que dizemos, mas o que somos. Os deuses, em sua forma mais pura, não foram criadores por privilégio, mas por ressonância. E nós podemos fazer o mesmo, não mudando o mundo, mas alterando o som que emana de nossa alma. Afinal, os mundos não se cruzam com passos, mas com vibrações. No próximo capítulo, descobriremos como esse mesmo poder descia ao corpo e o transformava em um oráculo vivo do espírito. No capítulo 8, o corpo falava em nome do espírito. A alma não grita, não precisa. Para quem está desperto, sussurra em cada parte do corpo. Os antigos não separavam espírito e matéria. Não acreditavam que o corpo fosse um obstáculo ou uma prisão, mas um manuscrito vivo, escrito com dores, tremores, prazeres e ritmos. Sabiam que cada órgão falava, que o coração tinha memória, que o estômago digeria mais que alimentos, também emoções, e que a pele era a fronteira entre o que acreditamos ser e o que de fato estamos permitindo entrar. Hoje, chamamos de sintoma o que antes era chamado de mensagem, de doença o que outrora era considerado advertência. Mas ninguém nos ensinou a ler a linguagem do corpo, porque fazê-lo seria muito libertador. Se compreendêssemos que nosso corpo nunca se engana, que não nos castiga, mas apenas repete o que a alma não conseguiu expressar, então deixaríamos de temer nossa própria dor e começaríamos a ouvi-la como os sábios que sempre fomos. Os sábios diziam: não cure o corpo sem escutar a alma por meio dele sussurra. Não há joelho que doía sem uma renúncia pendente. Não há garganta fechada sem palavras aprisionadas no tempo. Não há costas tensas sem responsabilidades que não lhe pertencem. Nada é casual. Tudo carrega um significado. Em uma escola perdida da Anatólia, o aprendizado não começava com livros, mas com a contemplação do próprio corpo. Os iniciados passavam semanas em silêncio, registrando cada sinal corporal, traduzindo qual parte da alma ansiava por emergir. A um, inflamavam-se os olhos. Outro, não conseguia dormir. Outro, sentia frio enquanto todos suavam. E nenhum foi medicado. Foram ouvidos. Porque quando algo é profundamente escutado, não precisa gritar. A medicina moderna corta, silencia e cobre. Mas a medicina da alma traduz. Seu corpo não está quebrado, está falando. E quando você deixa de silenciá-lo, quando ao invés de reprimi-lo pergunta: o que você precisa me dizer? Algo muda. A febre se transforma em fogo sagrado, a ferida em portal, a dor em guia. Há aqueles que caminham com dores que não lhes pertencem, memórias de seu linhagem, luto pelos avós, silêncios herdados, e acreditam que seu corpo está falhando. Mas não está falhando. Está libertando o que ninguém antes pôde liberar. Você é o final de uma cadeia, e por isso seu corpo fala mais que os outros, porque é em você que o ciclo pode se completar e a ferida repousar. E se, em vez de lutar contra seus sintomas, você começar a honrá-los como mensageiros? E se, em vez de odiar seu corpo, você o amar como um mestre que sofreu em silêncio por você? Porque o corpo não é seu inimigo, é seu testemunho mais fiel, o único que esteve com você em cada queda, cada perda, cada esperança que você silenciou um dia. Entenderá então que o que você chamava de doença foi a última voz da alma antes de você se desconectar para sempre. E naquele dia, seu corpo não precisará mais doer para que você se lembre de quem é. No próximo capítulo, descobrirá como até mesmo o que você temia, a sombra, o oculto, o rejeitado, também fazia parte do plano sagrado e tinha seu lugar. Capítulo 9. A sombra não era inimiga. Era herança divina. Capítulo 9. A sombra não era inimiga. Era herança. Houve um tempo em que os homens temiam a sombra, não a que seus corpos projetavam com a luz, mas a que suas almas projetavam ao se lembrarem de quem foram.
Diziam que os deuses antigos caminhavam com dois rostos, um de luz, poder, compaixão, clareza, o outro, de sombra, mistério, fogo, transformação. Ambos eram um, ambos eram sagrados, mas a humanidade esqueceu essa unidade e começou a chamar de mal tudo o que não conseguia controlar. Toda emoção que não se encaixava em sua ideia de pureza, todo impulso que os obrigava a se olharem sem máscaras. Assim, a sombra foi exilada. Desde então, acreditamos que curar é eliminar o obscuro, que evoluir é brilhar sem jamais atravessar a noite. Ensinaram-nos a exibir sorrisos, a repetir frases de amor, a cobrir a raiva com espiritualidade. Mas, por dentro, a ferida supurava em silêncio, reclamando para ser vista. Eu, Jordano, soube disso tarde demais. Durante anos falei do fogo da alma, das estrelas que somos, dos mundos que habitamos na mente, mas nunca falei de minha escuridão, nem daquela voz interior que me dizia: você não é suficiente, nem do medo de que minha verdade causasse danos, nem das vezes em que, sabendo o que era certo, me calei, em silêncio. Pensei que a sabedoria era a ausência de sombra, até que um dia, um homem, cujo comportamento grosseiro eu desprezava, me disse: o que você não aceita em mim é o que você ainda não abraçou em si mesmo. E então, compreendi que havia visto minha sombra. Ela não é inimiga, mas testemunha do que não curamos, do que ocultamos, do que evitamos por medo do rechaço. Contudo, se olharmos para ela com os olhos da alma, descobriremos que não quer nos destruir, mas completar-nos. Pois na sombra está a nossa força, nossa intuição, nosso instinto e nossa verdade não domesticada. Lá residem as versões de nós mesmos que clamavam por serem ouvidas, a criança que não foi abraçada, a raiva que não teve espaço, a voz que foi silenciada para não incomodar. Nas culturas antigas, o iniciado não era considerado sábio pelo que sabia, mas por quanta escuridão conseguia contemplar sem fugir. Os egípcios realizavam rituais em câmaras sem luz para que as almas confrontassem seus reflexos. Os toltecas falavam do espelho fumegante, onde cada um via suas máscaras desfazerem-se. Não o faziam por masoquismo espiritual, mas porque somente aquele que olhou para sua sombra pode caminhar com luz sem perder a alma. E você, a quem ainda culpa pelo que não integrou? A qual parte de si continua negando seu lugar a cada vez que julga, reprime ou projeta? A sombra age não porque seja maligna, mas porque espera ser acolhida, transformada em poder e sabedoria. E se eu te dissesse que seus maiores dons estão exatamente por trás daquilo que você não quer olhar? Que seu fogo espiritual necessita de sua escuridão, assim como a noite necessita do dia? Pois a sombra, quando observada com discernimento, é alquimia. Ela revela onde dói e, ao mesmo tempo, onde está a chave. Na minha cela, antes de ser queimado, não temia o fogo, mas sim que minhas sombras sobrevivessem naqueles que me ouvissem, sem que eu lhes ensinasse a integrá-las. Por isso escrevo estas palavras, não para que fujas do que dói, mas para que o ames tanto que deixe de doer. Afinal, a sombra não veio para destruir sua luz, mas para revelá-la, para completar a história, para devolver-te a ti mesmo no próximo capítulo. Lembrarás, no futuro, a linguagem dos verdadeiros sábios, uma linguagem que não exigia palavras, mas vibrava na alma, talvez já habitando o capítulo 10. O silêncio era a linguagem dos sábios. Houve um tempo em que os sábios não escreviam livros, nem falavam em praças, nem debatiam entre si. Os verdadeiros sábios não ensinavam com palavras, mas com presença. Bastava estar perto deles para sentir algo profundo começar a se organizar interiormente. O que despertavam não era compreensão, mas reconhecimento, porque a alma não necessita que lhe expliquem a verdade. Ela a reconhece no silêncio. Nas primeiras civilizações solares, antes do domínio da linguagem, os templos eram construídos para amplificar não a voz, mas o silêncio. No Antigo Egito, os iniciados do templo de Sekhmet passavam anos sem pronunciar uma única palavra. Não era um castigo, nem uma prova de obediência, mas um retorno à vibração original, pois cada palavra maldita deformava o tecido invisível que sustentava a realidade. Para esses povos, a sabedoria não se media pelo que você sabia dizer, mas pelo que você conseguia conter sem falar. Uma antiga lei, esquecida nos textos de pedra, dizia: quem sabe calar ainda não está preparado para ouvir os deuses. E essa foi a lei que o jovem sacerdote Tamim
quebrou sem saber. Criado nos jardins de Mênfis, Tamim era conhecido por sua clareza ao falar. Com apenas 15 anos, conseguia recitar, de memória, as 42 máximas de Ma'at e traduzir os hinos de Ra sem erro. Sua voz era firme e sua inteligência afiada. Os demais aprendizes o admiravam, mas no templo maior, ninguém o escolheu como herdeiro do conhecimento oculto. Não por falta de capacidade, mas por excesso de ruído interior. Uma noite, frustrado por sua exclusão, Tamim subiu secretamente à câmara alta, onde apenas os anciãos podiam entrar. Lá, diante da estátua velada do Deus, perguntou em voz alta: "Por que não sou digno, se aprendi tudo?" O que recebeu não foi resposta, mas um vazio, uma presença imensa, porém muda. Algo se quebrou dentro dele. Saiu do templo sem proferir palavra. Naquela noite, o jovem brilhante desapareceu e, por anos, ninguém mais ouviu sua voz. Décadas depois, retornou ao templo, transformado. Seus olhos haviam visto o que nenhum livro poderia conter. Sentou-se entre os mais sábios e apenas ouviu. Ninguém o interrompeu, porque seu silêncio ensinava mais do que qualquer discurso. O verdadeiro poder do silêncio não é a ausência de som, mas o lugar onde a alma começa a falar. Na tradição tolteca, dizia-se que o guerreiro espiritual deveria esvaziar seu ser do mundo conhecido, das palavras herdadas, das ideias repetidas, para poder entrar no Nahual, no mistério sem nome. E essa entrada não tinha porta, apenas silêncio. As palavras, embora belas, sempre deformam o eterno. Por isso, os antigos deuses não falavam com a língua humana. Falavam com símbolos, sinais e vibrações que eram sentidas, mas não compreendidas. E aqueles que as ouviam não conseguiam explicá-las. Apenas sabiam que algo havia mudado. Hoje, todo o conhecimento está online. As respostas são buscadas com um clique, mas a alma não se encontra no Google. A verdadeira sabedoria continua escondida no que não se diz, no espaço entre dois pensamentos, na pausa entre dois batimentos cardíacos, na quietude que não precisa de explicações. Portanto, se sua vida está cheia de ruído, de teorias e explicações, talvez seja a hora de parar de buscar palavras e começar a ouvir o que o silêncio tem a te dizer. Porque quando o silêncio se torna seu lar, a voz dos deuses retorna e sussurra, sem gritar, sem queimar, apenas sussurra. Capítulo 11. O dia em que o pacto foi rompido, e caímos. O capítulo 11. O dia em que o pacto foi rompido, e caímos não foi um raio, nem um castigo, nem uma expulsão violenta do paraíso. Foi muito mais sutil, mais profundo, mais devastador. Foi o esquecimento. Houve um instante fora do tempo, nos albores da consciência humana, onde deuses e homens caminhavam juntos. Não havia separação entre o sagrado e o humano. A alma era um espelho do universo, e o universo uma extensão viva da alma. Os antigos relatos do Egito, da Suméria e da Índia não o narram como um mito, mas como uma memória enterrada. Os primeiros humanos não eram inferiores, não nasciam para aprender, para sofrer ou para se redimir. Nasciam já sabendo, já lembrando. Mas houve um instante, uma fenda, uma pergunta inocente que se infiltrou como veneno no coração do ser. E se eu não mereço isso? E se eu não faço parte de tudo? E se eu não pertenço? A necessidade de ser amado pelos deuses marcou o nascimento do ego, anterior à queda. Antes disso, a humanidade desconhecia a culpa e a divisão. Tudo era pura vibração, ação alinhada com o espírito. Contudo, com a dúvida surgiu o medo, e com o medo, a necessidade de controle. Assim, lentamente, o pacto foi rompido. Não, era um contrato escrito, mas um acordo silencioso entre a alma e o universo. Ser um com ele, e por meio dele, expandir-se. Porém, a humanidade esqueceu, e, ao esquecer, buscou fora o que sempre habitou dentro. Os sábios da Atlântida, os druidas da Europa Antiga, os toltecas da Mesoamérica, todos compartilhavam a mesma mensagem. Houve uma era áurea em que a humanidade recordava sua divindade. Mas, com a ruptura do pacto, veio a fragmentação. A verdade tornou-se doutrina, o símbolo, dogma, o silêncio, suspeita, e a experiência espiritual, sistema de crenças. Naquela queda simbólica, a alma cobriu-se de véus. Medo, culpa, lealdades alheias.
A voz interior deixou de ser ouvida, substituída pelo dever, pelo julgamento, pelo castigo. A história do ego não é de maldade, mas de esquecimento. O ego nasceu para proteger uma identidade fragmentada, mas, ao proteger, tornou-se carcereiro. Quanto mais tentamos nos salvar com regras, rituais vazios e castigos autoimpostos, mais distantes nos sentimos do fogo original. Os deuses não se afastaram, foi o ser humano que tapou seus ouvidos. Nesse silêncio artificial, a alma começou a languidecer. Contudo, em livros proibidos e cantos secretos de povos esquecidos, sussurra-se outra verdade. O pacto permanece, vivo sob as camadas de condicionamento, trauma herdado e medo ancestral. Há um ponto intacto, um fogo que nunca se apagou. Quando se detém, fecha os olhos e ouve além dos pensamentos. Ali está a vibração do eterno, o eco de um acordo firmado pela alma antes do nascimento. Não se precisa pedir perdão por esquecer. Basta lembrar. A queda não foi um castigo, mas uma pausa, um descenso simbólico para aprender a retornar. E, a cada escolha pelo amor sobre o medo, pela autenticidade sobre o dever, pela compaixão sobre o julgamento, o pacto é restaurado. Com cada ato de verdade, o fogo eterno reacende-se. No próximo e último capítulo, recordarás que esse fogo sempre esteve dentro de ti. Capítulo 12. O retorno do fogo eterno. Houve um tempo em que a humanidade caminhava junto ao fogo. Não um fogo comum para cozinhar ou destruir, mas um fogo sagrado, uma chama viva que habitava cada alma, como uma faísca herdada do primeiro sopro dos deuses. Aquele fogo era conhecimento sem palavras, verdade sem dogma, poder sem violência. Acendia-se no silêncio e ardia em quem recordava. Mas um dia, o fogo se apagou, não porque alguém o extinguisse, mas porque os homens deixaram de contemplá-lo. Foi então que surgiu o medo. E com ele, as máscaras, os templos vazios, as verdades emprestadas e as guerras por aquilo que não se compreendia. A chama esquecida retrocedeu, não morreu. Escondeu-se, para não ser mal utilizada por quem ainda não sabia o que era sustentar luz sem queimar o outro. Durante séculos, os sábios buscaram pistas. Alguns as sentiram na meditação, outros no amor mais puro, e em alguns na dor, quando perderam tudo e nada mais restou além de sua nua verdade. A lição estava em toda parte, mas ninguém a via, porque somente aquele que arde por dentro pode reconhecer o fogo que arde por fora. Assim, geração após geração, o fogo tornou-se símbolo, mito, heresia, mas nunca deixou de estar lá, aguardando como uma promessa que não expira, como um chamado que somente quem para de fugir de si mesmo ouve. O retorno do fogo eterno não é um evento externo. Não virá com trombetas nem milagres espetaculares. Não haverá anjos descendo do céu, nem portais se abrindo nas nuvens. O verdadeiro retorno acontece quando alguém se senta em silêncio, fecha os olhos e, pela primeira vez em anos, se atreve a sentir sua verdade interna, sem filtros nem vergonha. Esse é o verdadeiro milagre. Voltar ao fogo é lembrar quem foi antes do medo. É parar de buscar no exterior o que sempre esteve dentro. É largar a necessidade de ser compreendido para começar a ser verdadeiro. Quando retorna ao fogo, você deixa de precisar de permissão, deixa de carregar culpas herdadas e percebe que nunca esteve quebrado, apenas coberto. Essa chama não arde para os outros, não busca brilhar mais que ninguém, não compete, apenas ilumina. E quem se cruza com ela também lembra a sua. Por isso, os antigos diziam: uma única chama pode acender 1000 outras sem se apagar. Agora você sabe. Não precisa de salvação, nem de uma verdade absoluta, nem de um guru. Só precisa parar de negar o que sempre ardeu em você. Esse fogo, que não queima, é sua alma reconhecendo-se, é sua energia original despertando. É a divindade que habita sua carne gritando sem palavras: estou aqui, nunca me fui. E se você chegou até aqui, é porque já não é o mesmo. Não é sombra do que foi. É a chama que ousou voltar. A faísca que sobreviveu ao tempo. Não precisa gritar nem explicar. Apenas viva isso. Porque quando uma única pessoa arde com verdade, a escuridão recua. Agora você sabe. O fogo eterno não estava perdido. Estava em você, apenas esperando que você também voltasse para casa. Obrigado por ouvir. Se esta chama acendeu algo em você, não a apague.
Compartilhe-a com outros que também estão prontos para lembrar quem são. Inscreva-se no canal, pois o que virá a seguir será ainda mais poderoso.